Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos começar agora mais uma das palestras do nosso ciclo de conferências. Hoje a gente está recebendo aqui no IESP o Luiz Feldman, diplomata do Instituto Rio Branco. E ele está aqui para falar de Sérgio Buarque de Holanda. Não sei se a maioria de vocês sabe, espero que sim. Esse ano é o ano de comemoração de uma efeméride desse clássico do pensamento político e social brasileiro. A gente está completando 80 anos do lançamento da primeira edição de Raízes do Brasil. E o Luiz Feldman tem sido provavelmente tem escrito as coisas mais interessantes sobre o Sérgio Buarque de Holanda ultimamente, né? Ele soltou pelo menos 3, 4 artigos que são dedicados exatamente à primeira edição de Raízes do Brasil. Porque mais uma conferência sobre Raízes do Brasil é meio chovendo molhado, porque o pensamento político e social brasileiro tem um cânone bastante amplo. Alguns autores, às vezes, estão na moda, outros não estão, outros caem, outros voltam. E o Sérgio Buarque de Holanda está na moda há muito tempo por várias razões, que me cumpre aqui explicar por quê. Mas o ponto mais interessante, me parece, do trabalho do Luiz Feldman, do professor Luiz Feldman, é exatamente uma análise da primeira edição de Raízes do Brasil. Eu poderia, antecipando um pouco o que vai ser dito, posso dizer que, pelo menos desde a década de 60, ou no final da década de 60, se criou uma espécie de uma interpretação algo mitológica de Raízes do Brasil, a partir daquela, sobretudo, que lhe foi emprestada pelo professor Antônio Cândido, acho que foi no prefácio, não me lembro qual edição, quinta edição, da quinta edição de Raízes do Brasil, acho que em 67, 69, que ano? Que era digamos assim, a história da recepção, da veiculação do significado de Raízes do Brasil merece ela própria um trabalho à parte. Não é? Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, uma dessas explicações míticas de Raízes do Brasil diz respeito ao fato de que teria sido a única obra da década de 30 que teria sido caracterizada por um comprometimento com a democracia ou com o liberalismo. Tá? Teria sido a única obra, entre as várias publicadas naquele tempo, que teria... como é que é? A única chama a tremular no breu do autoritarismo. Tá? O professor Luiz Feldman, de alguma maneira, vai dizer que isso não é bem assim, na verdade. Tá? Que essa ideia de que Raízes do Brasil, em 1936, já era a Raízes do Brasil que nós lemos hoje, isso é uma construção da década de 60 e provavelmente partiu do Antônio Cândido. Porque a primeira edição de Raízes do Brasil era muito diferente da edição que a gente lê hoje. E que foi mais ou menos fixada na década de 50, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu acho que não poderia haver melhor tópico acerca desse assunto para, enfim, celebrar esses 80 anos do lançamento dessa obra. Então, por conta disso, eu queria chamar o professor Luiz Feldman para a mesa, já que não sou eu que vou falar, é você, por favor. E também chamar a professora Regina. A não ser que ela queira ficar aí. Tá, mais confortável. Então, o nome dessa conferência é Raízes do Brasil, um clássico por amadurecimento. Essa é exatamente a ideia de um clássico, digamos, que não nasceu pronto, que amadureceu. Tá? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao IESP pelo convite, sobretudo ao Christian. Também notar aqui a presença da minha muito querida professora Maria Regina Soares de Lima, e agradecer a todos pela presença. Como logo
lembrou o Christian, o Raiz do Brasil esse ano faz 80 anos. E já em janeiro de 2016, o livro voltou à ribalta com uma polêmica, entre outras tantas, sobre outros assuntos, mas que sempre se lembram de citar o Raiz do Brasil por uma razão ou por outra. E um primeiro texto que citava o Raiz do Brasil como parte de uma certa linhagem dita liberal hegemônica. A esse primeiro texto seguiu-se um segundo texto que dizia que, na verdade, não, que, na verdade, certos problemas da atualidade diziam respeito antes a uma outra tradição que vinha, uma outra linhagem do pensamento político-social brasileiro. Então, quer dizer, o livro segue vivo, segue sendo um ponto, né, de alguma forma, que capta uma série que condensa, talvez, uma série de questões, muitas vezes, ditas muito atuais e tudo. E esse argumento de que o Raiz do Brasil é um livro atual, né, que o livro é um clássico, ninguém tem dúvida, né? Acho que desde que ele apareceu, ele, sem dúvida nenhuma, ele já surgiu com boas razões para se tornar um clássico. Mas que ele seja atual, muito particularmente, quer dizer, ele é um clássico e é um clássico atual, como precisam ser os clássicos, né? Essa parte da atualidade do livro, como uma crítica ao passado ibérico, ou, enfim, à tradição portuguesa ou cordial, né? Essa visão de que o livro contém uma grande crítica a uma certa tradição, e mais, que propõe uma certa visão democrática, ou particularmente de teor democrático popular, e que por essas duas razões, tanto pela crítica a um passado, que, para simplificar, quer dizer, um passado patrimonialista de um lado, e uma sinalização de um futuro democrático. Aí estaria a atualidade do livro, muito particularmente não só no diagnóstico, né, como também no prognóstico de uma transformação nessa direção. Essa visão do livro, ela como também o Christian antecipou, ela volta, ela está ligada a uma certa, na verdade, ela é o resultado de um certo discurso, um conjunto, né, de visões sobre o livro, cuja melhor expressão está, de fato, no prefácio que o professor Antônio Cândido fez à 5ª edição do livro, em que se diz que o livro é um clássico de nascença. Isso aqui entre outros méritos muito corretamente apontados sobre por que o livro seria um clássico, ele é dito, no caso de nascença, mas entre outras várias razões, atualidade política, né? Esse elemento de uma defesa da democracia quando a democracia não costumava ser defendida, em uma quadra histórica em que a democracia não estava exatamente em alta. O que eu gostaria de propor aqui é que Raiz do Brasil é um clássico por amadurecimento, né? Não de nascença, mas por amadurecimento. A ideia, desde logo, é que Raiz do Brasil, desde que foi lançado, desde a primeira edição, já tinha uma série de qualidades. A visão histórica, né? Aquilo que nós nos acostumamos a ler, e as passagens que são muito conhecidas, né? A descrição da cultura da personalidade, a oposição entre ladrilhadores e semeadores, a oposição entre a ética da aventura e a ética do trabalho, né? Tudo isso, em alguma medida, já estava no livro. Então, essa visão, vamos chamar assim, essa visão histórica já estava lá. A fineza da escrita já estava lá. Sempre foi um livro extremamente pensado, um livro, uma prosa muito cerebral, não é? Diferentemente
da escrita, por exemplo, do Gilberto Freire, que não menos brilhante, mas, em todo caso, aquela escrita mais cerebral, muito pensada, também já estava lá no livro. Mas a atualidade política, a ideia de que o livro tem uma atualidade política centrada na defesa nessa defesa da democracia popular, isso só estava lá, só entrou no livro a partir de 1948. Ano da segunda edição. Então, muito rapidamente, uma história do livro, né? A primeira edição foi publicada em outubro de 1936. A segunda edição saiu em janeiro de 1948. E a terceira edição só foi sair em 1956. Depois, todas essas pela editora José Olímpio. A quarta edição saiu pelo UNB, em 1963, e a quinta saiu de volta pelo José Olímpio, o livro continuou na José Olímpio até os anos 90, mas na quinta edição o texto se consolida, né? O texto fica sendo o texto definitivo, e é nesta edição que entra o prefácio sobre o qual ao qual eu me referi, o famoso prefácio do professor Cândido, que, no entanto, já havia escrito um prefácio para o livro na edição de 63 da editora UNB. Então, essa é a história, muito rapidamente, do período em que o livro esteve em transformação, né? A grande mudança, vários livros têm diferença entre edições, e isso não torna obrigatório que se diga que o argumento de nenhum livro mudou pelo fato de que o autor tenha mudado alguma coisa, aprimorado alguma coisa. O argumento de vários livros pode seguir intocado. O argumento de Raízes do Brasil, me parece que foi transformado de uma forma importante, da primeira edição para a segunda edição. Na terceira edição ainda haveria alguma mudança de certa importância, nós vamos inclusive ver algumas delas aqui, mas sobretudo entre 36 e 48 o livro mudou, e foi em 48 que trechos inteiros que apontavam em uma certa direção, que apontavam a narrativa do livro em uma certa direção, foram substituídos por trechos que apontam em uma direção diferente, muito particularmente na parte política do livro. Não só na parte política, não é talvez consenso, mas muitas pessoas dividem Raiz do Brasil em uma parte mais histórica e uma parte mais política. Parte histórica, os primeiros 5 capítulos, né? O primeiro capítulo, que é sobre a cultura da personalidade, o segundo, sobre a ética da aventura, o terceiro, sobre o ruralismo, o quarto, sobre o semeador, e o quinto, sobre o homem cordial. Isso é a primeira parte, né? A parte histórica. E a segunda parte, o capítulo 6, Novos Tempos, que é sobre, essencialmente, o liberalismo, o sistema político brasileiro no século... na verdade, a vida intelectual, política do Brasil no século XIX, e o capítulo 7, famoso, Nossa Revolução, que é sobre as tendências contemporâneas ao lançamento do livro. As mudanças às quais eu estou me referindo acontecem, sobretudo, na segunda parte, mas também há mudanças muito importantes na primeira. Então, só para estabelecer digamos assim, as definições fundamentais aqui. A partir desses prefácios e dessas mudanças do livro, a fortuna crítica do livro incorporou de forma considerável essa operação de uma projeção retrospectiva, de uma atribuição retrospectiva do argumento de 1948 para o ano de 1936. Então, começou-se a falar sobre Raiz do Brasil como se o livro sempre tivesse defendido posições que só passou a defender em 48. É contra isso que um estudo focado na primeira edição tem que se ver, não é? Porque, como eu falei, muitas coisas estavam lá, outras coisas não estavam. Essa distinção é importante, né? Porque coisas importantes não estavam. Esse é o sentido do que eu gostaria de falar. Então, a ideia é que o livro seja um clássico por amadurecimento, no sentido de que
elementos importantes dele se desenvolveram, ou eram criticados, ou eram incipientes, mas o fato é que só vieram a desabrochar no livro, digamos, mais para frente. Né? Não é que não houvesse nenhuma abertura do Sérgio Buarque para a democracia, em 1936. Mas é sim que isso era uma coisa, na melhor das hipóteses, digamos, incipiente. Tá? Então, a ideia é que as razões pelas quais o livro se tornou um clássico são objeto de uma certa evolução. Eu vou aqui me focar mais em alguns elementos, ou em elementos internos da mudança do livro. Não vou muito especular sobre as diferenças de contexto, que são óbvias, não é? Entre 1936 e 1948, no país e no mundo, dispensam comentário. Embora em um ponto, pelo menos, eu vá, sim, chamar atenção para um elemento externo do livro que talvez tenha alguma relação com as mudanças do livro. Mas, então, indo diretamente para as diferenças, eu começaria com uma passagem do capítulo 5º, essa que está aqui, que é a definição de cordialidade. Para a gente chegar na cordialidade, talvez valha a pena mencionar que Raízes do Brasil, em 1936, e em todas as edições posteriores, tem na cordialidade uma espécie de síntese, uma espécie de síntese da tradição brasileira. Isso, um dos grandes especialistas no livro, que, aliás, é egresso dessa casa, o Robert Wegner, diz muito bem, que a cordialidade é a síntese do tradicionalismo brasileiro. E, nesse sentido, ela, de certa maneira, ela não só condensa, como ela é uma espécie de decorrência de todas as características anteriores que vinham sendo discutidas no livro nos primeiros 4 capítulos. É porque o homem cordial, é porque o homem brasileiro é personalista, aventureiro, de formação rural e semeador, para ficar na imagem do autor, em razão de tudo isso que ele é cordial. A cordialidade, como eu falei, é uma espécie de síntese. A definição de cordialidade é essa de cima. Em 1936, a frase crucial é essa que está aí. E é perceptível que ela tem um cariz positivo, digamos assim. Ela tem uma visão pautada essencialmente por elementos positivos. Ela diz: a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas pelos estrangeiros que nos visitam, formam um aspecto bem definido do caráter nacional. Essa mesma passagem, em 1948, ganha uma ressalva, e a ressalva sobrepuja a definição, porque ela diz: a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal. Eu não gostaria de cansá-los a todos, indo em detalhe nas várias outras mudanças do livro. Farei alguma referência a elas, mas o fato é que isso aqui já reflete uma série também de outras mudanças que coloca em risco a base rural, né? E aqui também, principalmente, o autor já condiciona o traço de caráter nacional, que na primeira edição parecia um ponto pacífico, quer dizer, a identidade nacional do brasileiro é cordial e tudo.
ou pelo menos em alguma medida, era bastante claro, né, que esse era o nosso caráter nacional e tudo. Na segunda edição surge essa ressalva, uma ressalva que em outros pontos, como eu disse, repercute, não é, de que os padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal estão em declínio, né? É preciso dizer, desde logo, Raiz do Brasil é formulado de um jeito muito, muito peculiar. O autor ele é conhecido pelas reservas, não é? Por uma linguagem que não é simples. Nenhum argumento do Sérgio Buarque se presta a uma redução clara, a uma posição definitiva. E é por isso que já é preciso lembrar que já na primeira edição do livro, no 7º capítulo, o Sérgio Buarque já falava em uma revolução em curso no Brasil, cujo sentido era a urbanização, que geraria um lento cataclisma, né, do ciclo de influências ibéricos. Já estava dito na primeira edição, a gente já chega lá. Mas o fato é que, na primeira edição, como também nas outras, digamos, havia um certo equilíbrio entre afirmações de uma direção e afirmações de outra direção. A partir da segunda edição, esse equilíbrio pende mais para um lado. E o que a gente está vendo aqui nessa passagem é exatamente essa inclinação do livro em direção a um reconhecimento da transformação da realidade brasileira e, portanto, uma perspectiva de menor importância futura do passado nacional. Então, né, no caso da cordialidade. Então, essa ressalva que surge aqui, ela já começa é uma boa forma de começar a discussão, porque é a partir de uma mudança na visão do passado que nós vamos chegar em uma mudança no prognóstico, né? Quer dizer, é uma variação valorativa, digamos assim, do diagnóstico que nos gera uma mudança no prognóstico. Não só houve essa mudança aqui na redação dessa passagem, como todos se lembram daquela nota de rodapé ao 5º capítulo, que vem pouco depois dessa passagem, nota de rodapé, na segunda edição, 1948. Nota de rodapé em que o Sérgio Buarque cita Carl Schmitt para dizer que o homem cordial pode ter relações tanto de amizade quanto de inimizade. Mais uma vez, não é que a inimizade estivesse logicamente excluída do argumento em 1936, mas certamente não estava dito como tal, né? Não havia no livro, em 1936, uma afirmação de nenhuma maneira tão clara, nem perto de ser tão evidente, de que o homem cordial era capaz de nutrir sentimentos de inimizade. O que se lê aqui, nessa definição de 1936, o que se sente aqui, não é? É uma definição focada em elementos positivos. E não só aqui, como em outro ponto, no caso, no 7º capítulo, de 1936, o Sérgio Buarque dizia, a certa altura, a cordialidade, vírgula, a bondade, vírgula, continuava. Quer dizer, tinha uma equiparação entre cordialidade e bondade, né, que é eliminada na redação de 1948 e permanece eliminada, quer dizer, desapareceu do livro. Ora, estreitar os laços semânticos, digamos assim, de cordialidade com bondade tem consequências muito importantes para o estudo de raiz do Brasil, porque se a polêmica do Sérgio Buarque, depois, com Cassiano Ricardo, era que o homem cordial, ele dizia, a cordialidade nada tem com a bondade, tudo, o que quer que cada um julgue, mas é importante saber que em 1936 o Sérgio Buarque tinha dito, em uma intercalada, né, a cordialidade, a bondade, né, é importante saber que em 1936 o Sérgio Buarque tinha aproximado uma coisa da outra, né? Então, isso
são alguns dos aspectos que essa diferença aqui das edições evoca. Eu chamaria atenção, primeiro portanto, assim, tentando resumir esse ponto, eu chamaria atenção para duas diferenças importantes. A primeira é o acréscimo desse elemento de inimizade, que já coloca a cordialidade como algo que, enfim, que não é necessariamente bom, né, que tem uma dimensão que não é necessariamente de concórdia, ou de algo de que se orgulhar. E segundo, essa diferença que surge muito claramente com essa ressalva, que está aqui nessa passagem, que é a ideia de que a cordialidade está mais claramente ou mais rapidamente condenada ao desaparecimento. Outro, só para não perder a referência do Cassiano Ricardo, na famosa polêmica do Sérgio Buarque com o Cassiano Ricardo, ele tem a polêmica composta tem algum vai e vem, mas o argumento final do Sérgio Buarque é a famosa carta a Cassiano Ricardo. E nessa carta, nessa carta que o Sérgio Buarque disse que o homem cordial tinha se tornado um pobre defunto. Todo mundo terá passado por essa referência. É nessa carta também que o Sérgio Buarque diz que há um desaparecimento mais rápido, que as bases, essa mesma referência aqui, quer dizer, que a base rural e tudo está desaparecendo rapidamente. E essa carta não é só um texto lateral do Sérgio, essa carta foi... tanto o texto do Cassiano Ricardo, um dos artigos do Cassiano Ricardo, quanto a carta de resposta do Sérgio Buarque, foram incorporadas ao Raízes do Brasil na terceira edição. Na terceira edição, a polêmica se torna um apêndice, literalmente um apêndice do livro. Então, é mais um elemento que mostra como que essas mudanças da visão do Sérgio Buarque sobre a cordialidade entram para dentro do livro, né? Muito bem. Então, o segundo ponto que eu chamaria a atenção na mudança da redação do livro isso aí. É sobre a ideia de contraponto. O que era a posição do Sérgio Buarque em 1936? De novo, muito sinteticamente, eu chamaria atenção para o fato, e esse fato se relaciona diretamente, ele segue diretamente da discussão sobre a cordialidade, que em 1936 o Sérgio Buarque, no início, isso aqui é a primeira frase do 5º capítulo. O Sérgio Buarque dizia de forma categórica, dizia assim: não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção entre essas duas formas é um prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas e mais zelosos durante o século XIX. Só pela superação da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado. Todo o trecho é muito peremptório. Acontece que no parágrafo final do último capítulo, o parágrafo que fecha o livro e que, com pequenas diferenças, está no livro até hoje, né, permanece na edição atual do Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque modulava essa afirmação que ele tinha feito no 5º capítulo. Isso é Sérgio Buarque clássico, né? Tem esse jogo em que uma coisa modula e contramodula a outra. E o que ele dizia era o seguinte: poderemos... pode baixar. Todos conseguem ler? Poderemos ensaiar a organização de nossa desordem segundo esquemas sábios e de virtude provada, mas há de restar um mundo de essências mais íntimas que, esse, permanecerá sempre intacto, irredutível e desdenhoso das invenções humanas. Querer ignorar esse mundo será renunciar ao nosso próprio ritmo espontâneo, à lei do fluxo e do refluxo, por um compasso mecânico e uma harmonia falsa. Já temos visto que o Estado, criatura espiritual, opõe-se à ordem natural e a transcende. Mas também é verdade que essa oposição deve resolver-se em um contraponto,
para que o quadro social seja coerente consigo. O espírito não é força normativa, salvo onde pode servir à vida social e onde lhe corresponde. As formas exteriores da sociedade devem ser como um contorno congênito a ela e dela inseparável. Emergem continuamente de suas necessidades específicas e jamais das escolhas caprichosas. Então, o que era uma posição muito dura no começo do 5º capítulo, fica como mensagem final do livro, fica modulado na ideia de que deve haver um contraponto, né? Porque toda a preocupação do Sérgio Buarque no livro e toda a crítica dele era voltada, e essa crítica fica muito clara no 6º capítulo e no 7º, era voltada aos bovarismos e ao conjunto de soluções políticas artificiais que o Sérgio Buarque identificava ao longo da história do Brasil. A principal delas, evidentemente, era a democracia, que ele dizia que era foi sempre um lamentável mal-entendido, né? E é importante comentar que essa frase, que a democracia era um lamentável mal-entendido, nós a conhecemos, nós a lemos hoje no 6º capítulo. É, de fato, onde ela estava em 36. Mas ela era reiterada no 7º capítulo. E essa reiteração desaparece do livro. A reiteração era importante, porque não só a democracia era um mal-entendido no século XIX, tema do 6º capítulo, como também ele reiterava isso na discussão dele sobre o século XX. O liberalismo era uma solução artificial. O romantismo, o positivismo, ele cita vários movimentos intelectuais, políticos, literários, vários que são, no entender dele, sempre artificiais. O que ele, portanto, não pode fazer é propor também uma solução artificial. Ele não pode dar como solução do livro o que ele havia acabado de criticar, e, por sinal, é o que ele critica no Alberto Torres. Ele diz que o Alberto Torres havia feito um diagnóstico muito bom da realidade brasileira, mas terminava o livro dele, a Organização Nacional, com uma proposta de reforma constitucional. Ora, diz Sérgio Buarque, essas propostas são sempre descoladas da realidade. Esse parágrafo final aqui, então, ao falar em um contraponto, ele, de certa maneira, ele reconhece a força de uma realidade que muitas vezes era negada por aqueles que gostariam de implantar uma solução artificial no país. Essa realidade, para o Sérgio Buarque, era a cordialidade. E é de cordialidade que se trata quando, aqui na segunda para a terceira linha dessa passagem, se lê sobre o mundo de essências mais íntimas que permanecerá sempre intacto. Vejam a força de permanência da cordialidade nesse trecho. Ignorar esse mundo será renunciar ao nosso ritmo espontâneo, né? Então, o Estado precisa de ser implantado de uma maneira coadunada, por mais difícil que seja, e é porque é difícil que o autor também se furta, talvez, de delinear precisamente como, né? O Sérgio Buarque faz uma discussão ensaística, termina o parágrafo. Esse é um parágrafo sabidamente complicado de ser lido, de ser entendido e tudo, mas é por isso que o Sérgio Buarque mantém a discussão dele, talvez, em um nível de abstração maior do que, só para comparar, um Alberto Torres, que desce ao ponto de fazer propostas específicas de reforma constitucional. Pois bem, essa aqui, então, é a discussão do livro em 1936. Em 1948, se puder baixar, aliás, ainda em 1936, vejam só duas passagens de Raízes do Brasil em 1900, do 7º capítulo de Raízes do Brasil. Uma de 36, outra de 48. Essa aqui é a primeira. O 7º capítulo, como eu falei, é o capítulo que fecha o livro. E nesse capítulo ele retoma vários temas, ele fala não só de cordialidade, a gente acabou de ver o mundo de essências mais íntimas, mas ele fala também de personalismo, tema que havia sido o tema lá do 1º capítulo. No 7º capítulo de 1936, primeira edição do livro, há uma passagem surpreendente. Eu, quando li o livro pela primeira vez, o livro, a edição Príncipes, né, me surpreendi com esse trecho aqui. E o trecho diz o seguinte:
E dessa forma, o Sérgio estava se referindo à importação de ideais franceses após a Revolução Francesa, e no momento de formação de construção nacional, né, no século XIX. Diz o Sérgio Buarque. E dessa forma, os povos de nossa América Latina foram levados a enaltecer um sistema de ideias que contrastava em absoluto com o que há de mais positivo em seu temperamento e que, bem compreendido, levaria à total despersonalização. Uma superação da doutrina democrática só será possível, efetivamente, quando tenha sido vencida a antítese impersonalismo-caudilismo. Seja como for, o fato é que o espírito legístico não conseguiu, até hoje, modificar profundamente a atitude natural dos povos latino-americanos que pretende orientar. Entre nós, já o dissemos, o personalismo é uma noção positiva. Talvez a única verdadeiramente positiva que conhecemos. Ao seu lado, todos os lemas da democracia liberal são conceitos puramente decorativos, sem raízes fundas na realidade. Isso explica bem como nos países latino-americanos, onde o personalismo, ou mesmo a oligarquia, que é o prolongamento do personalismo no espaço e no tempo, então, nos países latino-americanos, onde o personalismo ou oligarquia conseguiu abolir as resistências da demagogia liberal, acordando os instintos e sentimentos mais vivos do povo, tem assegurado com isso uma estabilidade política que, de outro modo, não teria sido possível. A formação de elites governantes em torno de personalidades prestigiosas tem sido, ao menos por enquanto, o princípio político mais fecundo em nossa América. Então, estamos tendo a visão política do capítulo sobre nossa Revolução em 1936. É uma passagem que talvez fale por si. Em 1948, essa passagem quase toda, exceto a frase sobre a superação da doutrina democrática, que em todo caso será alterada, e a frase sobre o personalismo e a oligarquia, que também é alterada, mas, digamos assim, vários trechos chaves dessa passagem que a gente acabou de ler, desaparecem do livro. Não há o que há de mais positivo em seu temperamento, que no caso levaria à despersonalização, não há essa afirmação de que o personalismo é uma noção positiva, a única, aliás, que verdadeiramente conhecemos, e certamente não há afirmação de que a formação de elites governantes em torno de personalidades prestigiosas tem sido o princípio político, por enquanto, mais fecundo na América Latina. Tudo isso desaparece do livro. Em 1948, o que sobra disso é reorientado, levando para um outro caminho, e o caminho para o qual a discussão de 1948 leva é um caminho que, a meu juízo, é muito distinto do caminho que ao qual o livro conduziu o leitor em 1936. Em 1948, há toda uma passagem muito importante e que, sim, dá uma grande atualidade política ao livro, mas que, em todo caso, em 1948, ou que em 1936 não existia. É importante frisar esse ponto, porque é uma passagem absolutamente crucial e que não estava lá em 1936. O autor, o Sérgio Buarque cita nessa passagem um naturalista norte-americano de nome Herbert Smith, que havia um daqueles naturalistas que percorria o Brasil no século XIX, e ele escreveu 2 livros. É interessante porque, no Raízes do Brasil, da primeira edição, o Sérgio Buarque cita este naturalista, Herbert Smith, e um livro dele, mas cita em um determinado momento, ele cita no 7º capítulo, outro livro do Herbert Smith. E o que ele cita é um livro chamado Do Rio de Janeiro a Cuiabá, em que, a certa altura, o autor criticava o facciosismo excessivo do sistema político do Império. E o Sérgio Buarque diz que isso era um sinal da incompreensão militante que o observador estrangeiro com a qual o observador estrangeiro analisava o nosso sistema. Claro, porque o Sérgio Buarque estava, de certa forma, dizendo que o personalismo era algo, em certo sentido, inevitável no Brasil. Então, a crítica de um norte-americano que achava que o sistema político era
faccioso, era muito, faccioso, essa crítica, o Sérgio Buarque dizia que era fruto de uma incompreensão intolerante, né? Que forçosamente devia existir quando estrangeiros vindos de países que eram a forma, não é, do modelo liberal e tudo, vinham ao Brasil para analisar. Pois bem, desaparece em 1948 essa crítica a esse autor. A passagem a qual eu acabei de me referir no 7º capítulo, a passagem sobre o sistema político do Império, ela sai do 7º capítulo e é colocada no 3º capítulo. E apenas para constatar, como uma espécie de comprovação adicional, do novo argumento do 3º capítulo. O 3º capítulo, aquele sobre o ruralismo, o capítulo... Aliás, vale a pena fazer um parênteses, Raiz do Brasil não muda muito. O livro tem mais ou menos as mesmas dimensões, os mesmos capítulos, as mudanças são pontuais. Não é um livro que tinha 200 páginas e passou a ter 750, como, aliás, aconteceu com Os Donos do Poder, por exemplo. Não é um livro que aumenta tremendamente, né, em volume. A diferença das edições em si, física, não denuncia o que de fato se passou ali. No Raiz do Brasil... por exemplo, então, como eu dizia, o 3º capítulo é mais ou menos parecido, exceto pelo fato de que surge ao longo da discussão do 3º capítulo uma expectativa de mudança, né, de que deveria haver uma mudança que não havia, uma mudança da realidade rural, cordial e tudo, que não havia em 1936. Pois bem, Herbert Smith é uma figura interessante em Raiz do Brasil por isso, porque em 1936 ele era um pensador que servia de exemplo dessa incompreensão da realidade brasileira. Em 1948, não só essa passagem original vai para o 3º capítulo, como surge no 7º capítulo uma passagem fundamental do livro em que o Herbert Smith é o protagonista. Diz o Sérgio Buarque, citando, aliás, o Herbert Smith. De uma revolução, dizia o naturalista norte-americano, é talvez o que precisa a América do Sul. Não de uma revolução horizontal, simples remoinho de contendas políticas que servem para atropelar algumas centenas ou milhares de pessoas menos afortunadas. O mundo está farto de tais movimentos. O ideal seria uma boa e honesta revolução, uma revolução vertical que trouxesse à tona elementos mais vigorosos, destruindo para sempre os velhos e incapazes. De que maneira se efetuaria essa revolução? Espero, responde Smith, que quando vier venha placidamente e tenha como remate a amalgamação, não o expurgo, das camadas superiores. Camadas que, com todas as suas faltas e os seus defeitos, ainda contam com homens de bem. Lembrai-vos de que os brasileiros estão hoje espiando os erros dos seus pais, tanto quanto os próprios erros. A sociedade foi mal formada nessa terra desde as suas raízes. Não ouso afirmar que, como classe, os operários e tendeiros sejam superiores aos cavaleiros e aos grandes negociantes. A verdade é que são ignorantes, sujos e grosseiros, mas o trabalho dá-lhes boa têmpora e a pobreza defende-os, de algum modo, contra os maus costumes. Essa passagem já não é do livro do Rio de Janeiro a Cuiabá. Essa passagem de um outro livro do Herbert Smith, que não foi traduzido, chamado Brasil, the Amazon and the Coast. Pois bem, não que o Sérgio Buarque cite esse livro na nota de rodapé, então deu um certo trabalho até descobrir, o livro é grande, até descobrir onde é que estava o original disso que a gente acabou de ler. Porém, foi muito interessante porque a redação do original, e quem traduziu isso aí foi o Sérgio Buarque, a redação do original não é exatamente o que está dito nessa frase, que já foi considerada por um professor italiano, o núcleo temático, o Roberto Vecchi, o núcleo temático fundamental do Raiz do Brasil. Essa frase que diz: a sociedade foi mal formada nessa terra desde as suas raízes. Ora, é uma frase muito importante do livro. Mas o original dizia o seguinte: Society here was wrongly constituted in the outset. Agora, a sociedade, society here, foi mal formada nesta terra,
mal formada e nesta terra não é exatamente wrongly constituted here, né? E, sobretudo, desde as suas raízes, in the outset, né, é menos do que desde as suas raízes. Então, não há nada de errado nisso, ao contrário. O jogo metafórico do Sérgio Buarque nessa passagem é brilhante, né? A ideia de que você tem camadas que precisam ser revolvidas. Isso a gente já verá no último exemplo de mudanças no livro. Mas é interessante como que há um certo investimento metafórico nessa tradução, na forma como o Sérgio Buarque se vale do Herbert Smith para dizer um argumento fundamental do livro. Eu insisto, nada disso aqui estava no 7º capítulo. No lugar disso aqui, né, no 7º capítulo, estava aquilo de que a formação de elites governantes em torno de personalidades prestigiosas tem sido o princípio político mais fecundo em nossa América. E agora, a verdade é que a sociedade foi mal formada por aqui e que as camadas superiores, com todas as suas faltas e seus defeitos, ainda contam com homens de bem. Então, para, de novo, resumir o ponto aqui entre 36 e 48, eu diria que há uma mudança, voltando aqui, tanto a ideia de contraponto quanto de revolução. Esses dois temas já estavam no livro em 1936, tanto o tema revolução quanto o tema contraponto. Essa passagem que a gente leu agora não estava em 36. O que acontece entre 36 e 48, com o argumento do 7º capítulo, ou com o 7º capítulo, é que o centro de gravidade do capítulo é transferido da ideia de contraponto para a ideia de revolução. De novo, tanto contraponto quanto revolução os temas já estavam lá. O contraponto é o do último parágrafo do livro, a gente leu há pouco, e revolução é o começo do 7º capítulo. Mas a gravitação do capítulo, digamos assim, né? O ponto de apoio do capítulo se torna a revolução, quando antes era o contraponto. Isso terá consequências muito importantes para o livro. Eu diria que isso é, talvez, a grande mudança no argumento do 7º capítulo é essa. Deixa de ser o foco em que cordialidade e civilidade precisam de estar, de alguma forma, equilibrados para que o país se modernize, ou ainda, o país não pode, dito de outra maneira, o país não pode se modernizar sem que essa modernização seja mitigada pela tradição, ou dito de outra maneira, a civilidade mitigada pela cordialidade. Isso era disso que se cuidava quando se falava em contraponto, em 1936. E, embora esse parágrafo continue com pequenas mudanças em 48, a ênfase do capítulo muda para a ideia, para o tema da revolução. E do que se trata na revolução? De se revolver as camadas profundas, de ser, essa expressão que ele fala, vejam na quinta linha, uma revolução vertical. Mais uma vez, o jogo metafórico do Sérgio Buarque sempre muito agudo. Uma revolução vertical, justamente com esse sentido de que é preciso revolver e é preciso eliminar essas plantas ou esses implantes antigos. A gente já fala disso porque, e esse é o último ponto de acompanhamento assim, de uma leitura cerrada do texto, é uma distinção, ou no caso a reescrita do parágrafo de abertura do livro, tema que aliás já foi, ou que foi pela primeira vez notado pelo professor João César de Castro Rocha. A distinção, a diferença entre a redação do primeiro parágrafo na primeira edição do livro e na segunda é muito significativa também. E eu deixei ela por último, porque ela, em certo sentido, ela engloba a grande diferença, digamos assim, da narrativa do livro, né? Em 1936, dizia Sérgio Buarque: todo estudo compreensivo da sociedade brasileira há de destacar o fato verdadeiramente fundamental de constituirmos o único esforço bem-sucedido e em larga escala
de transplantação da cultura europeia para uma zona de clima tropical e subtropical. Sobre território que, povoado com a mesma densidade da Bélgica, chegaria a comportar um número de habitantes igual ao da população atual do globo, vivemos uma experiência sem símile, trazendo de países distantes as nossas formas de vida, nossas instituições e nossa visão de mundo, e timbrando em manter tudo isso em um ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda uns desterrados em nossa terra. Essas são as 3 primeiras frases, eu omiti a quarta e última frase desse parágrafo. Essa frase não muda entre as 2 edições. Então, desde logo, algumas coisas importantes nessa redação do primeiro parágrafo. A minha avaliação desse parágrafo é que essas frases, elas são uma espécie de cifra do livro. Elas condensam os argumentos do livro, os argumentos do livro. Então, por exemplo, esse tema que surge na primeira frase, e é perceptível como que o tom aqui para quem estava acostumado com a raiz do Brasil, que criticava o passado e dizia que o nosso problema é o passado ibérico, a tradição cordial e tudo, o tom do livro, quer dizer, o livro já se inicia, né, com uma afirmação muito importante, muito ponderável, que todo estudo compreensivo há de destacar o fato, veja, que o Brasil é o único esforço bem-sucedido de transplantação de uma cultura europeia para uma zona tropical. Se foi bem-sucedido, coloca-se o seguinte problema. Se foi bem-sucedido, como é que nós somos desterrados? Como é que pode haver um transplante, não é? É o que se diz na primeira frase, transplantação da cultura ibérica, e a transplantação foi bem sucedida. Então, a transplantação da cultura ibérica foi exitosa, e lá embaixo a gente vai ler que somos desterrados. O meu argumento é que não há nenhuma contradição entre essas 2 coisas, porque elas se referem a temas diferentes. Elas, na verdade, são remissões a assuntos que ocorrem em diferentes pontos do livro. Esse primeiro ponto aqui é justamente, essa primeira frase, ela justamente diz respeito à importação da cultura ibérica, composta, a gente já sabe, de personalismo, de ética da aventura, e que no Brasil se desdobrou em um contexto rural, e que foi gerido, em certo sentido, com a lógica ou com o estilo do semeador. Na segunda frase, a gente já chega nessa terceira frase, mas na segunda frase, essa segunda frase seria, a gente poderia ler essa segunda frase como uma referência ao tema da cordialidade. Porque lê-se aí que sobre território que, povoado com a mesma densidade da Bélgica, chegaria a comportar um número de habitantes igual ao da população atual do globo, vivemos uma experiência sem símile. O crucial aqui é que vivemos uma experiência sem símile, e essa lógica de que o Brasil poderia, em certo sentido, hospedar uma parte importante da população do globo. O Sérgio Buarque, ao falar na cordialidade, no 5º capítulo, essa é uma frase que continua no livro até hoje, ele falava na cordialidade como a grande contribuição do Brasil para a civilização. Aquela frase, daremos ao mundo o homem cordial. Não é? É isso que é uma experiência sem símile, porque o Brasil, através do contraponto, poderia realizar aquela expectativa, talvez aquela aspiração modernista de construir um caminho, ou de achar um caminho de desenvolvimento que fosse uma espécie de alternativa à experiência europeia, a experiência, aqueles rigores da modernização, com esterilização de relações sociais e tudo, que se verificava na Europa. A cordialidade era uma espécie de um calor humano, era uma tradição positiva, como nós vimos, o personalismo era uma noção positiva, a cordialidade, de forma geral, como síntese, era uma noção positiva, e essa noção positiva da cordialidade era um elemento que tornava o Brasil uma experiência sem símile. Pois bem,
Havia, no entanto, o problema, que o Sérgio Buarque ele trata no 6º capítulo e no 7º, de que as nossas elites políticas negavam a realidade nacional, porque essa realidade não se coadunava com as ideias e com os pressupostos doutrinários que importavam da Europa, do século XIX, desde os ideais da Revolução Francesa até o integralismo e o comunismo na época do livro. É a isso que o Sérgio Buarque vai se referir na 3ª frase desse parágrafo, que diz: trazendo de países distantes. Desde logo, os países distantes não são os mesmos de onde nós trouxemos a cultura europeia ali da primeira frase, o esforço bem-sucedido. Aqui, no caso, cultura europeia, na primeira frase, é cultura ibérica. Isso o Sérgio Buarque fala europeia, mas entenda-se ibérica. Não, talvez eu esteja dispensado pelo momento de explicar, de dar maiores razões para isso, mas entenda-se ali na primeira frase, cultura europeia, cultura ibérica. Na cultura ibérica, no primeiro capítulo, Sérgio Buarque, eu explico isso só com uma referência muito rápida, no primeiro capítulo, Sérgio Buarque diz que o Brasil, ou que os países de colonização hispânica têm uma alma comum com Portugal e Espanha. Ora, países com os quais nós temos uma alma comum não podem ser os países da referência da 3ª frase, os países distantes. O argumento aqui é que a distância, a distância do Brasil à Península Ibérica é muito menor do que entre ambos e os países além Pirineus. Não é? A geografia cultural é muito próxima entre Brasil e os países ibéricos, demais países ibéricos, particularmente Portugal e Espanha, e há uma grande distância digamos assim, a distância para percorrer os Pirineus é muito maior do que para atravessar o Atlântico, né? E são a esses países aos quais eu fiz referência, de modernização mais rigorosa, os países que estavam sendo analisados, os países nórdicos, anglo-saxões, são esses países, é de lá que nós trazemos as nossas formas de vida, esses países distantes, de onde nós trazemos as formas de vida, instituições e visão do mundo, e timbrando em manter isso em um ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, porque cordial, porque personalista, porque aventureiro, e é por isso que nós somos ainda uns desterrados de nossa terra. Nós somos desterrados porque a democracia no Brasil sempre foi um mal entendido. Era preciso abrir mão dessas incompreensões sobre a realidade nacional e era preciso aceitar ou encontrar uma forma de política que fosse casada com a realidade nacional, contraponto. Né? Então, isso é o primeiro parágrafo do livro na primeira edição. Uma última palavra sobre esse parágrafo na primeira edição, o tom positivo, né? O transplante da cultura ibérica é bem sucedido, a experiência cordial é sensímile, né? E aí um reproche pelo fato de que nós nos desviamos dessa experiência a partir do século XIX. Muito bem. Mesmo texto em 1956. O primeiro parágrafo continua igual em 1948. O livro já foi alterado. O livro já foi todo transformado, tudo aquilo que a gente viu e muito mais já foi alterado. E, no entanto, o primeiro parágrafo continua igual em 48. Em 1956, no entanto, terceira edição, o texto é alterado. E aí o primeiro parágrafo se torna coerente com o que o livro já tinha passado a dizer em 1948. Diz o parágrafo. Diz Sérgio Buarque: a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, ideias, e timbrando em manter tudo isso em um ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Portanto, só dois comentários muito rápidos, que são os seguintes. Saímos de um transplante bem-sucedido para uma tentativa de implante. Ora, essa tentativa não pode seguramente está se referindo à cultura ibérica, porque por mais que o Sérgio Buarque tenha mudado a sua avaliação, a sua visão axiológica, enfim, sobre o legado ibérico, em momento nenhum
ele nega que ele tenha sido muito arraigado. Ao contrário, todo o problema é que ele tinha se arraigado, tinha se enraizado com muito sucesso no Brasil. E por isso mesmo que o Brasil tinha esses problemas com seu passado. Né? A sociedade foi mal formada nessa terra desde as raízes. Mas ele nunca disse que essas raízes não tinham sido fortes. Né? O problema é que era preciso tentar uma outra coisa, era preciso erradicar essas raízes velhas, né? Tirar essas raízes e implantar algo de novo. A tentativa de implantação da cultura europeia. Essa cultura europeia é outra cultura europeia. Né? Quando essa cultura europeia aqui é a cultura que está sendo, enfim, que talvez o Sérgio Buarque tivesse Weber em mente ou outras perspectivas, mas certamente não era a ibérica. Estados Unidos também, enfim, outras, embora seja cultura europeia, não é? Mas não, enfim, né? Quer dizer, então não estamos falando ou enfim, Tocqueville, Weber, outras, estamos em um outro campo, né, totalmente diferente. E é muito natural que, se essa cultura, muito simplesmente, se a modernidade, se a civilidade, né, não consegue ser implantada por conta disso, porque a tentativa de implantação é incompleta, é inacabada, problemática, difícil, né? Se isso, né, se a gente parte desse pressuposto, então é natural que nós sejamos uns desterrados na nossa terra. Então, o que se está a falar? Quando se fala de desterro, muda. Porque o desterro, na primeira edição, era uma crítica à tentativa de importação e de implantação de doutrinas modernas estrangeiras. Na segunda, né, o desterro é o fato de que a gente não consiga implantá-las, porque a gente não consegue antes, digamos assim, desterrar a sociedade para transformá-las. Né? Então, muito sumariamente, a mudança, mais uma vez, resumindo a mudança nesse ponto, a narrativa do livro muda. O primeiro parágrafo, se alguém, quer dizer, o primeiro parágrafo é um parágrafo estratégico, não é? Quem leu aquilo ali já captou o tom do livro. E, não por outra razão, o tom sai de um tom positivo, de um tom, em certo sentido, favorável, uma leitura que nem por isso é simples ou que deixa de ser complexa, inclusive de ser crítica, mas que, em todo caso, tem uma visão positiva do passado para uma visão já problemática da realidade brasileira. Então, isso é e que vai se referir, e que vai se refletir naquela frase, núcleo temático do livro: a sociedade foi mal formada aqui, que não estava no livro em 1936. Então, isso talvez essas são as passagens que eu gostaria de mencionar aqui, só para que a gente pudesse ver ter um pouco do sabor da mudança do texto. 2 pontos. Primeiro, qual era então, ficando aqui no Raízes do Brasil de 1936, qual era então a visão política do livro naquele momento? Eu já mencionei o contraponto. Se eu pudesse dizer de uma outra maneira, eu diria que, ou abrir um pouco a discussão, eu diria que o Sérgio Buarque reconhecia a necessidade de uma terapia contra a moléstia da desordem privatista. Não é porque ele elogiava a cordialidade que ele não percebia os problemas que ela trazia. Isso diz respeito, me parece, ao fato de que o Sérgio Buarque montou o conceito de cordialidade como uma espécie de 2 dimensões, uma vinda de Gilberto Freire, que sabia muito bem do privatismo, falava muito bem do privatismo brasileiro, mas, sobretudo, em uma chave positiva. Né? A cordialidade não está distante do famoso equilíbrio de antagonismos do Gilberto Freire. Mas a cordialidade também não está distante do insolidarismo de populações meridionais do Brasil, que é uma chave muito claramente negativa sobre o privatismo. Então, eu não tenho tempo de entrar nessa discussão, mas só para fazer essa referência muito rapidamente, essa matriz que o Sérgio Buarque tem da cordialidade já na primeira edição, foi o que eu falei,
Nunca é um autor simples, sempre um autor complexo, sempre um homem muito, muito inteligente. Já na primeira edição, a cordialidade tem um elemento positivo e um elemento negativo. O elemento negativo é o elemento clânico, né? Para falar com os termos de Oliveira Viana, é o elemento clânico do privatismo. O elemento positivo é o elemento, digamos, um sentido de confraternização, um certo calor humano que vem do privatismo pelo Gilberto Freire. Pois bem, esse privatismo, essa leitura que o Sérgio Buarque faz, ele reconhece que há uma desordem gerada pelo privatismo e reconhece que era preciso ter algum tipo de terapia a isso, né? Como, voltando aqui ao ponto que o Christian mencionou no começo, o Sérgio Buarque não estava tão longe assim do pensamento político de seu tempo, dos anos 30. Né? E é por isso que ele, há um tempo, recomenda o remédio de um governo forte e adverte contra o risco, né, contra o veneno do despotismo. De um lado, era preciso algum tipo de governo forte, essa é a discussão que está até hoje, aliás, no primeiro capítulo, quando ele fala que o personalismo, paradoxalmente, cada indivíduo é personalista, mas paradoxalmente o valor supremo é a obediência, porque quando surge um líder forte é preciso obedecê-lo, não é? É porque isso é a única forma para uma força exterior de estabelecer um pacto em terra onde todos são barões, a frase famosa do Sérgio Buarque. Então isso é um remédio, mas o veneno é o despotismo, o veneno é um governo violento, muito forte, que, diz ele, é contrário à índole, ao gênio da cordialidade. A cordialidade, e esse é o ponto, qual é a dosagem entre o remédio do governo forte e o veneno do despotismo? A dosagem é a cordialidade, a dosagem é o caráter nacional. Porque é o caráter nacional que permite, que possibilita, no argumento do Sérgio Buarque, é o caráter nacional que dá, em certo sentido, a medida entre um governo forte e um governo forte demais. Né? Mas o que não há muita dúvida é que o Sérgio Buarque estava propondo, sim, um governo forte, aquele governo forte gerido pelas elites governantes em torno de personalidades prestigiosas, que tem sido o princípio político mais fecundo em nossa América, não é? Então, essa é um pouco a mensagem política, todo mundo sabe a mensagem política do Raiz do Brasil em 1948 para frente. É o radical democrático, né? Toda a leitura muito apropriada do professor Antônio Cândido sobre o assunto. Mas em 36 eu entendo que a mensagem esteja mais na direção dessa leitura um pouco diferente. Um último ponto, muito rapidamente também, não quero cansá-los, um aspecto da recepção do livro, da primeira edição do livro. Raízes do Brasil foi escrito em 36 e a segunda edição foi em 1948. Né? Isso eu já falei. Em 1940, surgiu, também pela editora José Olímpio, nessa capital, um livro de um autor hoje desconhecido, se eu posso dizer assim, na época, um jovem escritor que muito em breve se tornaria funcionário do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, Almir de Andrade, que publicou em 1939 por comissão, ou que recebeu em 1939 e publicou em 1940 por comissão governamental, um livro intitulado Força, Cultura e Liberdade. Nesse livro, o Almir de Andrade estrutura um argumento com base em Raízes do Brasil, inclusive citando Raízes do Brasil, dizendo que o povo brasileiro era cordial e que, simplificando, o governo do Brasil também precisava de ser cordial, porque essa era a forma de governar o país. Da mesma forma como Sérgio Buarque havia proposto o contraponto entre cordialidade e civilidade, em uma chave ensaística, em 1936, o Almir de Andrade, já em uma chave mais programática de um agente de governo, ou de alguém imbuído de uma missão confiada pelo presidente da República, o Almir de Andrade propõe uma doutrina brasileira do Estado, cujo
cujo cerne era o equilíbrio entre tolerância e força. Força do título do livro, Força, Cultura e Liberdade. Qual que era a cultura do título do livro? Era essencialmente, no fim das contas, era a cordialidade. Cordialidade que o Almir de Andrade dizia, por outra forma, tolerância. Né? O Almir de Andrade, em certo sentido, ressaltou os elementos políticos da cordialidade. Então ele chegou à intolerância. E era preciso, dizia ele, que o Brasil fosse governado por esse equilíbrio entre força e tolerância, que é o que eu estou aqui muito rapidamente indicando, eram esses dois elementos eram aquilo que o Sérgio Buarque havia falado em 1936 em civilidade e cordialidade, quer dizer, uma ordem pessoal, a coerção, o elemento impessoal das leis, de um lado, e a cordialidade, uma certa humanidade um pouco mais calorosa, em certo sentido, a alianeza no trato, a hospitalidade, até a bondade. E esse livro, Força, Cultura e Liberdade, ao, em certo sentido, instrumentalizar Raízes do Brasil, né, para uma leitura laudatória do Estado Novo, e, muito embora seja laudatória, também é preciso lembrar que o Almir de Andrade é um pensador muito interessante. Estava, sim, imbuído de uma missão confiada a ele pelo presidente da República, mas é um autor é um autor muito, muito interessante. Em todo caso, não terá sido de todo irrelevante para o fato de que Raízes do Brasil tenha sido depois alterado, o fato de que, em 1940, Raízes do Brasil tivesse sido usado como parte de um esforço de construção doutrinária do Estado Novo. Não foi o único, naturalmente, e nem foi o mais incisivo. Quem leia O Estado Nacional, de Francisco Campos, ou Getúlio Vargas Estadista, de Azevedo Amaral, saberá que é possível, comparando pelo menos com Almir de Andrade, verá que é possível fazer defesas muito mais contundentes, não por qualidade ou por força do argumento, mas contundente no sentido próprio de agudo e no limite de violento para a ação do Estado Novo. O Almir de Andrade fez uma versão mais, talvez mais cordial. Mas eu acho que a que mais colou foi a dele, quando a gente lembra que a representação alta do Brasil no Estado Novo. Pois é. Então, aliás, o próprio Almir de Andrade, ele é suspeito para dar depoimento sobre um assunto desse, mas tampouco foi refutado quando disse, Almir de Andrade, em um depoimento muito depois, em 1981, ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, Almir de Andrade disse que justamente Getúlio Vargas havia lido o livro do Francisco Campos, que era o ministro da Justiça do governo dele, e havia lido e não havia gostado, porque havia achado justamente muito alguns adjetivos possíveis, digamos, virulento. E por isso comissionou, através do diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda, Lourival Fontes, comissionou esse livro ao Almir de Andrade. Eu estou jogando isso aqui muito, muito rapidamente, mas só para fazer uma referência a um possível elemento que explique a variação do texto do livro. Não é o único e, de forma nenhuma, eu pretendo com isso exaurir as razões que terão levado Sérgio Buarque a mudar o livro. Um homem muito inteligente, com interesses cambiantes e que, por uma série de razões, alterou seu livro. Mas no que se refere à parte política, eu não descartaria que, se em 1936, muito dessa linguagem complexa e, por vezes, furtiva de Raízes do Brasil tenha passado um pouco, tenha gerado um pouco a impressão de que o Sérgio Buarque era um homem hesitante, ou que era um ensaísmo um pouco ainda complexo, incipiente, em 1940, 4 anos depois, quando o Estado Novo tinha sido implantado, um autor, que é Almir de Andrade,
pôde ver, talvez, as conclusões últimas, as consequências, não é, últimas daquele tipo de argumento sobre um contraponto entre civilidade e cordialidade. E isso me parece que é um episódio ainda pouco conhecido, mas muito interessante na história do livro. Acho que é isso.